Salve pessoal! Então esse aqui é um vídeo rapidinho só para ajudar vocês um pouquinho na substitutiva e eu já de antemão peço desculpas por conta da minha demora, mas eu estava entretido aqui com algumas bancas que eu precisei fazer e aí eu acabei tendo que me alongar um pouco com elas e por isso eu demorei um pouquinho mais para trazer o vídeo para vocês. Mas eu vou deixar hoje para vocês, assim vocês seguem, tá? Só um critério, um parâmetro de instrução para vocês aqui de antemão. Esse vídeo ele só vai pontuar basicamente as regiões temáticas que vocês têm que estudar, tá? Então eu não vou dar grandes explicações aqui, até porque é um vídeo curto, é só para vocês terem indicativos. Eu já falei isso em sala para vocês, isso aqui é só para registrar para vocês lembrarem, perdão, caso vocês precisem, tá? O que vocês vão estudar? Voltem aos vídeos que eu já gravei para vocês, aos novos, voltem aos cadernos e voltem aos textos, tá? Como é que vai funcionar a prova de vocês? Ela tem 4 questões. 2 dessas questões são questões de verdadeiro e falso. 2 dessas questões são discursivas. Cada questão de verdadeiro e falso vale 1,5. Então cada alternativa vai valer 0,3. Cada questão discursiva vai valer 2 pontos e 2 pontos. 2 pontos. E eu separei de modo que vocês pudessem ter um pouco mais de facilidade e fluência no trabalho de vocês. Vocês precisam saber 4 autores diferentes, tá? Então só cai o segundo semestre, mas eu cortei dois autores, que são o Kant e o Descartes, porque eu senti que vocês tiveram uma dificuldade muito grande com eles, e eu achei que isso ia acabar eclodindo um critério de avaliação um pouco, que ia subir demais a barra nesse critério de avaliação mais básico. Agora, como eu só vou cobrar 4 autores, eu vou usar esse espaço para cobrá-los de uma maneira mais aprofundada. Eu vou cobrar Nietzsche, vou cobrar Foucault, vou cobrar Hobbes e vou cobrar Rousseau. São esses os 4 autores que eu vou cobrar. Nietzsche e Foucault vão aparecer nos verdadeiro e falso. Tá? Uma para Nietzsche, uma para Foucault. Hobbes e Rousseau vão aparecer nas questões discursivas. Ok? O que vocês precisam saber? De Nietzsche, o que vocês precisam saber? Professor da meta da existência, espírito livre, construção da filosofia genuína, o além do homem, vontade de potência, mundanidade do mundo, ok? Fora isso, Feuerbach, a construção do materialismo em Feuerbach, suas 2 características internas, ok? O ateísmo a partir do materialismo de Feuerbach, que é considerado falso ateísmo por Nietzsche. O ateísmo nietzschiano e a sua filtragem pelo niilismo. Os tipos de niilismo, tem que saber. E a construção desses tipos de niilismo que vai levar à organização do além do homem como filosofia do devir. Ok? O que vocês precisam saber de Foucault? Pega o texto lá em ordem. Foucault tem que saber quais são os 3 momentos iniciais da organização de sua obra, não as fases de Foucault. Isso eu não vou cobrar. Estou falando dos momentos de organização da obra dele até o ponto daquele texto. Interdito da fala, banimento do discurso do louco e vontade de verdade. Os 3 grandes temas, como ele coloca. Tá? Lembrem-se de vontade de verdade e vontade de potência, porque eu vou comparar os dois, vou pedir comparação dos dois na prova. Então lembrem de comparar os dois. Que mais? Comentário e autor. Os 4 elementos internos do discurso. Então, acontecimento, série, regularidade, condição de possibilidade, em ordem os seus correspondentes, tem que saber também, criação, unidade, autenticidade ou originalidade, significação, tem que saber todos esses elementos, ok? Tem que saber o que é filisteísmo intelectual, tem que saber o que é elisão discursiva, tem que entender como a subjetividade é desconstruída em Foucault, assim como em Nietzsche, tem que saber também, tá? Então, basicamente, os temas que foram contemplados nas 2 últimas provas, na última prova, perdão, de vocês, ok? Só que agora só nas questões de verdadeiro e falso. O que é que vocês precisam saber de Hobbes e Rousseau? Hobbes eu dividi em 2 grandes partes. A primeira dessas grandes partes compete, basicamente, à organização da teoria das emoções e do emotivismo nele, e como essa teoria das emoções e do emotivismo passa por um filtro da filosofia da linguagem e alcança a organização do Estado Leviatã, ok? Essa é a primeira base. O que vocês têm que saber dentro disso? Pelo menos vocês têm que lembrar o que é a teoria das emoções,
como as fórmulas de linguagem levam à conclusão de que o homem é, antes de tudo, uma criatura egoísta ou mesquinha por natureza, como isso vai ser aproveitado para a formação das 16 leis de direito natural, notadamente com a compreensão daquelas 3 primeiras que eu frisei em aula, como essas 3 primeiras, pacto, juramento e contrato social, se organizam, e como essas leis vão permitir gradativamente a organização do Estado, que tem que ser vigiado por um monarca que não é contratante, que é vigia externo, etc. Isso nos leva ao segundo momento que pode ser contemplado nessa questão, que é o Leviatã. Lembrem-se, o Leviatã tem soberania, poder supremo em seu território, tem capacidade ou poderes de exceção. Esses poderes de exceção são incorporados na figura do monarca. Esse monarca acaba sendo a figura que tem todo o poder em suas mãos e que unifica todo o exercício das relações de poder, podendo delegá-lo e assim por diante, ok? Lembrem-se do que eu falei sobre Giorgio Agamben e as críticas que Agamben propõe com base no pensamento hobbesiano, isso também é necessário para explicar o Leviatã, certo? Então lembrem desses 2 momentos. O primeiro momento, a teoria das emoções e a construção do contrato social em Hobbes. E o segundo momento, o Estado Leviatã e a figura do monarca. Ok? Deem uma estudada boa nisso, olhem os critérios que eu deixei no caderno e vejam os vídeos anteriores. E de Rousseau, 2 grandes temas. Primeiro desses grandes temas, a crítica que Rousseau propõe ao contrato social de Hobbes e Grotius, tá? Que eu vou chamar ali de contrato social do absolutismo ou contrato social da modernidade clássica. Olhem lá nas anotações de vocês. Lembrem-se que essa crítica é extensa, então tomem cuidado. Ela é uma crítica que começa em Grotius, pela observação e pela refutação do exercício da força como órgão ou como instrumento de estabilização das relações de poder. Vai falar sobre a escravidão disfarçada que existe no regime de imposição de forças que Grotius propõe. Vai transplantar isso para o Estado e para o interior do Estado na literatura hobbesiana. Nesse caso, vai falar sobre o Estado como escravista e o povo como escravizado. Nesse contexto, vai criar um argumento de refutação à escravidão. Tem que ser criado, porque se não for criado, falha os rascunhos, os argumentos anteriores. Então tem que ser criado. E em cima disso tudo vai existir uma crítica frontal ao velho contrato social, que não é regido pela razão, mas sim pela força. E aí o Rousseau basicamente bane esse contrato social de sua leitura, e em virtude disso fala sobre a possibilidade de um novo contrato social, o qual é regido pela razão e daí tem seus instrumentos próprios. Segundo momento, o que é esse contrato social novo? Esse contrato social novo, lembre-se, eu posso perguntar isso na questão discursiva. Novo contrato social envolve, nesse sentido, o governo da razão, por meio de governantes que são constituídos e observados em virtude desses valores racionais, que estão consolidados em torno das noções de vontade geral, que refutam basicamente a ideia de vontade particular ou interesse, sendo essa vontade geral o primeiro critério racional de observação e vigilância das ações do governante, havendo outros elementos, como por exemplo as leis, que são de quatro tipos, leis morais, administrativas, civis e penais. E aí o contexto específico desses instrumentos de vigilância vai me permitir observar como um governante se comporta e observar se ele deve ser afastado ou se ele deve permanecer. Por isso a razão governa. Mas mais além, de uma maneira mais incisiva, também é possível observar a crítica que Rousseau estabelece em instrumentos muito disseminados na organização desse Estado, como por exemplo o voto. Ele vai dizer que o voto não é necessário, nem é necessariamente a melhor saída, mas pode ser estruturado segundo ordens convencionais. Ok? Então está aqui o leque de observações que vocês precisam ter para fazer a prova. Como eu disse, é um vídeo curto, então eu passei aqui para vocês o número de temas possíveis para aparecerem nessas diversas questões. Tá? Então vocês têm 4 temas para as discursivas, 2 por autor, mais o número de temas de Nietzsche e Foucault que podem aparecer nas questões de verdadeiro e falso. Deem uma analisada nisso, eu não vou cobrar racionalismo de novo, tá? Para facilitar um pouco a cobrança da prova e circunscrever de uma maneira mais precisa a matéria mais relevante, tá? Então estudem bem isso, foquem bem nisso. Vejam os vídeos, leiam os textos e releiam as aulas, porque qualquer coisa que está ali dentro desses temas pode ser cobrado e vocês sabem que tem bastante detalhe. Então, cuidem com os detalhes. Ok?
Sucesso para vocês, eu agradeço novamente o ano, fico à disposição de vocês para atender dúvidas e tomara que vocês consigam melhorar a nota aí na substitutiva. Valeu, pessoal, um abraço.